Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês. Bem-vindo de volta à nossa meditação aqui no Evangelho de João. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 11, que fala sobre a ressurreição de Lázaro e planos dos judeus ali na época, dos principais, né? Quando nós falamos sobre os judeus, não era toda a população dos judeus que queria o mal de Jesus, mas um grupo de pessoas que estavam preocupadas com seus interesses. Nós vamos ler que eles o procuram matar. E esse episódio todo que nós vamos ler aqui, ele se passa ali na cidade de Betânia, uma vila modesta, próxima ao Monte das Oliveiras, 3 quilômetros de Jerusalém. Nós vamos estar conhecendo a história de Lázaro. E um dos primeiros relatos aqui no Evangelho de João, que Jesus ele chora. Chora por causa da sua proximidade ali àquela família, que era Lázaro, Maria e Marta. Quando Jesus ele estava na Judéia, segundo alguns relatos da Bíblia, alguns relatos bíblicos, diz que ele se hospedava na casa dessa família. Então eram pessoas próximas, queridas. Por isso mexe com o Senhor Jesus. A gente vê também aqui essa passagem mostrando um Jesus humano, um Jesus que sente a dor do próximo, a dor daquelas pessoas próximas a ele, e ele, com certeza, ele está próximo de você e ele percebe a sua dor, o seu sofrimento, caso você esteja passando algum problema. Mas vamos nos preparar para lermos o capítulo 11, e a nossa preparação é a oração que a gente sempre faz aqui na nossa meditação. Vamos orar. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa essa meditação, esse momento que nós estaremos aqui lendo e recebendo do Senhor o que a Tua palavra tem para nós. Faça isso, meu Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus ressuscita Lázaro. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Esse episódio aqui, que Maria pega ali o seu perfume e derrama aos pés de Jesus, se passa na cidade de Betânia, na casa deles, quando Jesus passa por ali da última vez. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele em quem tu amas. Né? Quando Lázaro fica doente, elas enviam um mensageiro até Jesus para dizer ali que ele estava doente, né? Que ele estava mal. Você veja como hoje a comunicação mudou, né? Hoje você, se quiser, manda uma mensagem para uma pessoa em outro país e instantaneamente ela recebe lá. Naquela época, não. Você tinha que mandar alguém e geralmente quando essa pessoa chegava lá com a notícia, às vezes a pessoa já estava morta, às vezes a pessoa já estava pior do que a notícia que chegou lá. Então, elas mandam ali um mensageiro até Jesus. Jesus, ouvindo isso, disse: Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Veja que a visão de Jesus não era aquela visão determinista, de impossível, não, porque ele é o Deus do impossível. Para ele não existe problema que ele não possa resolver. E você tem que crer nisso. Essa situação que você está vivendo na sua vida não é para a morte, mas para a glória de Deus. Você pode determinar isso na sua vida também. Ora, Jesus amava Marta
e a sua irmã Maria e a Lázaro. Quer dizer, mostra aqui que eles eram próximos, eram amigos, pessoas próximas. Jesus estava sempre na casa dessa família. Quando Jesus ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Então, depois disto, disse a seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porém vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disso disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Veja que Jesus recebe a notícia 2 dias atrás. Lázaro fica doente consecutivamente de algum problema, alguma infecção, alguma inflamação, até porque naquela época não existia a modernidade na medicina que nós temos hoje. Qualquer doença, qualquer infecção, qualquer inflamação, meu amigo, era a morte praticamente. Então Lázaro, há 2 dias atrás, ele fica doente e ele morre. Então Jesus, onde ele estava, já com a sua onisciência, onipotência, ninguém precisou avisar para ele, mas ele já sabia que Lázaro estava morto. Mas ele usa aqui o adormecer, porque para Jesus, gente, não há o fim. Para Jesus não há o fim. Jesus tudo pode. Por isso que ele diz que Lázaro estava dormindo, porque ele ia lá apenas despertá-lo. Aquilo que é impossível para mim, que é impossível para você, não é para Deus. Você tem que ver Jesus dessa forma. Talvez você está enfrentando uma luta, um problema, uma situação. Aos seus olhos não há solução, mas para Deus, para Jesus há solução. Então Jesus dizia que ele estava dormindo. Por quê? Para ele, simplesmente, ele ia chegar lá, ia chamar ele e ele ia reviver. Porque para Deus não é impossível. Então vamos lá, versículo 12. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Discípulos entenderam literalmente que ele estava dormindo mesmo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam para falar do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Quer dizer, Jesus revela para eles aquilo que ele já sabia. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Veja como era você sair de um lugar e chegar no outro, o quão demorava. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus aqui, ele fala tanto ali daquela situação de Lázaro, né, fisicamente falando, mas espiritualmente falando. Que quem crê no nome dele,
ainda que fisicamente esteja morto, tem a vida eterna. Por isso que ele cita que ele diz que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque ele é o que dá a vida. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isso? Claro que ele estava falando da vida eterna e falando aí da segunda morte, né? Porque nós passaremos pela primeira morte, a morte do corpo, mas virá o juízo. E aqueles que não aceitaram, que não creram, passarão pela segunda morte. Então, quem creu em Jesus não irá morrer, não irá passar pela segunda morte. Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és Cristo. Lembrando que Cristo, o significado da palavra, é ungido, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Veja que ela repete a mesma coisa que falou Marta. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por que isso? Porque até então não existia relato de ninguém que tivesse ressuscitado os mortos. Imagina. Por isso que elas falaram isso. Se o Senhor tivesse aqui, o Senhor poderia ter curado meu irmão. Porque para o povo na época a morte não tinha solução. Mas Jesus, ele é muito além do que só estar ali. Ele pode fazer coisas extraordinárias. Aí ele diz aqui no versículo 33: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Veja que Jesus ali se comoveu com aquela família. Aí no versículo 35 diz: E Jesus chorou. Jesus chorou. Raramente você vai ver Jesus chorando. Raramente. Mas veja, a proximidade daquela família, ela era tão forte que comove o coração de Jesus. Lembre-se que Jesus estava como um homem, carne e osso. Tinha sentimentos, como eu e você. E ele se entristece com o seu sofrimento, com a sua dor, e se alegra com a sua bênção, com a sua felicidade. Saiba disso. Ele se entristece por você estar longe dele. Se entristece com a sua dor, com a sua lágrima. E ele fica feliz quando você está feliz, tendo ele na sua vida. Então você vê aqui Jesus chorando. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Tem sempre gente criticando. Aprenda isso. Aprenda isso na sua caminhada da fé. Tem sempre gente criticando. Nunca tá bom. Nunca tá perfeito. Vai ter sempre alguém falando algo mal ou algo para criticar você naquilo que você faz na sua caminhada da fé. Veja essas pessoas, né? Jesus, pois, movendo outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, quer dizer, muito comovido. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã
do defunto disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Quer dizer, não tem solução. Disse-lhe Jesus: Não te tenho dito que, se credes, verás a glória de Deus? Gente, esse é um versículo que você tem que ter guardado no seu coração. Para você ver a glória de Deus na sua vida, é isso que você precisa. Você precisa crer. Marta estava diante do impossível na vida dela. E Jesus mandou ela crer. E talvez você está aí diante do impossível na sua casa, com seu filho nas drogas, talvez alguém doente, talvez alguém no hospital. E só um milagre. Se você crê, você vê a glória de Deus na sua vida. Se você crê que Jesus pode mudar essa situação, ele muda a sua história, ele muda essa situação. É só você crer. Porque para Jesus não há nada perdido. Coloca isso dentro de você. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Veja que algo extraordinário. Gente, 4 dias. Como não estava o corpo daquele homem? Você sabe que o corpo humano, ele não demora muito para começar a se decompor. Ele incha, ele se enche de água, os órgãos vão se dissolvendo e começa ali o processo de decomposição. Assim estava Lázaro. Veja que Jesus, ele tem o poder da vida, da restauração do corpo humano. Então creia, ele pode restaurar você sim, não importa o seu problema. Então aquele homem era um defunto e ele vem, ele ouve a voz do mestre. A voz de Deus, a palavra de Deus, ela é tão poderosa, capaz de fazer coisas extraordinárias. É só você crer de todo o seu coração. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham visto a Maria, vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fazia, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus, disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Sempre haverá pessoas no nosso meio que estarão observando as nossas ações, nossos passos para nos julgar. Olha essas pessoas que estavam ali vigiando. Os sacerdotes, os fariseus planejam matar Jesus. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai continuar lendo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas escreve aqui nos comentários a luta que você está passando, o milagre que você precisa, que eu vou fazer uma oração por você. Vou fazer uma oração pela sua vida, para Deus trazer um milagre extraordinário até você. Porque se você crê, o milagre, ele pode acontecer. Então feche os seus olhos. Se você quiser, coloca um copo com água aí próximo da tela. Coloque o seu celular próximo da pessoa que está doente para receber essa oração. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, para o Senhor não há impossíveis que o Senhor não possa resolver. O Senhor ressuscitou Lázaro e disse para sua irmã: se crer, verás a glória de Deus. E essa pessoa crê. Então mostra a tua glória agora para ela. Cura essa pessoa doente. Liberta essa pessoa que está no vício, que está querendo morrer, dá cabo da própria vida. Meu Deus, restaura a saúde dessa que está doente. Faz o milagre acontecer agora, meu Deus. Eu não sei o que essa pessoa está vivendo, o que ela está passando,
mas eu determino que seja feita conforme a sua fé na sua vida agora através do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa essa água e tudo que beba seja uma bênção. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Receba o seu milagre, seja abençoado. Se essa oração te abençoou, escreve aqui nos comentários, tá bom? Segue a gente aqui no nosso canal. Deixa o seu nome, o nome da sua família. Aperta o sininho aí para você receber a notificação do próximo capítulo. Próximo capítulo não, da continuidade do capítulo 11. Deus abençoe a sua vida. E nós temos uma novidade para você ouvir o nosso conteúdo através de podcast. Nosso material, nosso conteúdo você pode encontrar ali na plataforma Amazon Music, no Spotify, Deezer e YouTube Podcast. Você que gosta de ouvir, de ir fazendo o seu exercício, dirigindo, fazendo a sua viagem, ouvindo um podcast, ouvindo um conteúdo que vai trazer para você um desenvolvimento espiritual, é só você escrever lá, Wotton Dias. Você vai encontrar todo o nosso conteúdo, orientação que vai abençoar a sua vida.